Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal do Cursinho Sinter. Hoje estamos aqui para fazer a correção da prova do Colégio Salvador Arena, também conhecido como Termomecânica, o processo seletivo de 2024. Então, a prova ela foi realizada no final de 2023, para quem estivesse ingressando ali no ano de 2024, tá? Eu sou a instrutora Cristiane. Aqui no cursinho eu atuo como instrutora de Ciências da Natureza, então Biologia, Química e Física. E nesse vídeo eu vou corrigir com você as questões de Ciências da Natureza desse processo seletivo. As questões de outras matérias também serão corrigidas, mas com professores de cada uma das matérias. E serão outros vídeos que você pode conferir aqui no canal. E, inclusive, vai ficar uma playlist aqui na descrição para você poder ir assistir o vídeo das outras disciplinas, tá bom? Eu vou começar, então, diretamente na questão 51, lembrando que porque as demais, né, são de outras disciplinas, as anteriores, tá? 51. Então, vamos lá. A primeira dica que você vai ver que eu vou fazer durante todo esse vídeo, em todas as questões, é uma dica de cursinho. Vai fazer você ganhar um tempo na hora de fazer a prova lá, porque quando você está realmente no processo seletivo, tem um tempo, né? Então, isso vai fazer você ganhar tempo. E não só isso. Fazer esse passo aqui vai fazer você conseguir fazer o seu exercício de forma mais assertiva. Tá, Cris, mas o que é afinal? Anota aí. Sempre que você for fazer uma questão, comece procurando a pergunta dela. E principalmente questões que tem aqueles textões, sabe? Se você for direto para a pergunta, na hora que você vai ler o texto, você já vai bem mais assertivo, porque você já vai lendo o texto buscando o que você precisa, o que você achou lá no enunciado que você precisa. Então, nós vamos fazer aqui juntos em todas as questões e vamos começar. Vamos começar procurando na questão 51, aonde está a pergunta. Geralmente, está pertinho do final ali. Já dá para perceber que ele não tem continuação bem aqui depois do o, então é para complementar. Eu vou ler esse parágrafo aqui inteiro, começando aqui no considerando. Vamos ver o que ele está me pedindo. Considerando a ilustração, o número que indica o elemento químico que forma matéria orgânica que poderá ser incorporada a um outro ser vivo em uma cadeia alimentar é o 1, 2, 3 ou 4. Então, o que ele quer afinal? Aqui está a minha pergunta. Ele quer saber qual dos números, que olhando ali já na ilustração, tem os números, a gente vai avaliar cada um. Vai ter um elemento químico que faça uma composição da matéria orgânica. E vai poder ser usado por outro ser vivo na cadeia alimentar, então, quando ele se alimenta, esse elemento vai poder ser usado por um outro ser vivo naquela cadeia alimentar. Então, vamos avaliar aqui a imagem. Na imagem, o que está mostrando? Eu nem vou ler aqui esse enunciado, eu posso direto avaliar a imagem vendo o que ele está me pedindo. Então, vamos número por número avaliar. Aqui, no número 1, nós temos o CO2, que está sendo utilizado pela planta. Tem uma seta direcionando o CO2 para a planta. Então, para que a planta utiliza o CO2? Para fotossíntese. Aqui, a fonte de carbono para fotossíntese. Então, neste caso, se está me mostrando a árvore, não é para utilizar para um outro ser vivo. Então, o 1 já não caberia aqui na nossa questão. Olhando bem aqui do ladinho, nós temos o 4, que está mostrando o oxigênio, o gás oxigênio, o O2, sendo eliminado. Esse processo também está dentro da fotossíntese. É o gás liberado durante a fotossíntese e ele não compõe uma matéria orgânica, então também não pode ser o 4, nem 4, nem 1. O 2 é o carbono. O carbono, até se nós pensarmos na fórmula na fórmula da fotossíntese, a fórmula básica da fotossíntese, o que a gente tem? Vamos anotar. A planta vai usar água e o gás carbônico ali que a gente acabou de ver. Vai acontecer a reação química com o uso da luz solar, né, com luz, e vai resultar em quê?
vai resultar em oxigênio, que está sendo liberado ali como gás, e não envolve de matéria orgânica, mais glicose. A glicose, ela é o seguinte, C6H12O6. Opa, ó, eu já tenho um C incorporado aqui na glicose. E a glicose é um composto que vai servir de alimento para um outro ser vivo. Então, o 2 está correto aqui. Ele é o elemento químico que consegue incorporar com outros elementos químicos e fazer parte aí da alimentação de outro ser vivo. Só vamos confirmar o 3. O 3 está usando aqui, está mostrando a utilização da água para a planta fazer a fotossíntese. Então, também, essa água está sendo utilizada pela própria planta, neste caso, e não vai ser um processo que vai ser utilizado por outro ser vivo. Então, também não tem como ser 3. Então, na questão 51, a alternativa correta é a que representa o elemento químico C, que é o número 2, letra B de bola. Beleza? Bora para a próxima questão, então. Questão agora de número 52. Aqui na questão 52, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá buscar direto a pergunta, para saber o que ele quer. E vamos lá para o final, então, porque geralmente está perto das alternativas. Então, vamos ver onde está aqui. Logo no final, também tem uma frase não terminada. E como tem um texto antes, eu vou começar a leitura aqui a partir do ponto. E ele diz assim, ó. Nessa situação, a mãe pode transmitir sífilis para a criança, como? Aí vem as alternativas. Material genético do pai, de forma hereditária, por meio do gameta feminino ou pelo contato sanguíneo durante o parto. Aqui a gente já vê claramente que é uma questão de biologia, de doenças, né? E quer saber sobre sífilis, uma infecção sexualmente transmissível. Inclusive, no texto aqui, ele já cita, né? Ele já cita a questão de infecção sexualmente transmissíveis, mas a gente veio direto na pergunta. Se você já souber como que é a transmissão da sífilis e observar as questões, você nem precisa ir para o texto. Sífilis, você já souber que é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, você já sabe que tem relação com contato sexual e não só isso, contato com o sangue também, tá? Então, pensando, né, nisso, se você não souber, qual que é a dica que eu dou? Olha o texto. O texto sempre tem alguma dica. Como eu te disse aqui, ó, ele inclusive até tem infecções sexualmente transmissíveis. Dá uma olhada no texto também. Mas vamos ver se por essa informação que a gente já sabe, se dá para tirar já algumas alternativas da nossa frente. Vamos lá. A primeira diz que a criança pode pegar a sífilis, né? A mãe pode transmitir a sífilis para a criança com o material genético do pai. Não, material genético não tem a ver. Aqui tem a ver com transmitir de outra forma. A mãe tem a doença e vai transmitir a doença para a filha, para a criança. No caso, não é pelo material genético. Outra questão, de forma hereditária. Não, a sífilis não é transmitida hereditariamente. Ela é transmitida em contato com aquela pessoa que tem sífilis. Contato com o quê? Com sangue ou contato sexual. Então, também não tem como ser de forma hereditária. Já a letra C diz que é o gameta feminino que vai transmitir a sífilis para a criança. Também não, a doença não fica ali no gameta. Então, também já tiro da minha frente essa ideia. E a última diz, pelo contato sanguíneo durante o parto. Exatamente. A mãe tem sífilis, a criança, durante o parto, entra em contato com o sangue da mãe, e aí a criança, então, pega a doença. Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado, tá? Mas não se esqueça da dica que eu dei. Ah, você deu uma bugada, não lembra muito da sífilis? Dá uma olhada no texto. Volta a ler o texto agora. Você já está com a pergunta, você vai mais assertivo para ver o texto.
E ali você já vai cair com a questão de infecções sexualmente transmissíveis e a questão de uma explicação melhor, beleza? Bora para a questão 53 agora, que a gente tem uma tabela e vamos, antes de avaliar essa tabela, vamos de novo buscar a pergunta, porque aí a gente avalia esse enunciado de forma mais assertiva. A pergunta, aqui eu tenho uma finalização com uma vírgula, então, de novo, dá para perceber que ele quer uma continuação nas alternativas. E como também tem um texto maior, eu vou até ali, voltando nessa frase, até onde tem um ponto, então até aqui, e vamos ler o que ele está pedindo. Com relação a esse hábito, vou ter que descobrir que hábito que é esse, é correto afirmar que, então ele quer saber qual alternativa está correta. No tempo de seu surgimento, aí vai avaliar as alternativas e ver qual está correto. Então, agora, primeiro, vamos avaliar o contexto, buscar qual é esse hábito que ele está falando, para daí a gente avaliar as alternativas, tá bom? Então, eu vou começar lendo, aqui eu vou ler mesmo, vamos lá. Considere a tabela a seguir, em que estão representados os tempos de surgimento de alguns seres vivos, ao longo de um período da história da vida na Terra. Então, a gente tem a coluna de tempo de surgimento, milhões de anos atrás, MA, e a coluna dos grupos de seres vivos. Perceba que 55 milhões de anos atrás é mais recente, mais novo. Quando você já pensa, ó, ele está indo de 55, 145, 150, ele vai aumentando, até que chega a 360 milhões de anos atrás. 360 aqui, então, é o mais velho. Então, perceba que a gente tem uma linha do tempo do mais antigo, partindo aqui para o mais novo, beleza? Nesse sentido. Mas vamos entender qual é o hábito para a gente poder ir olhando as alternativas e pegar as informações nessa tabela. Continuando aqui a leitura. Sabe-se que nesse período da história da Terra, havia muitas espécies herbívoras, começando a me dizer o hábito aqui, que se alimentavam de algumas partes das plantas. Então, ele quer saber aqui, referente a esse hábito, de se alimentar de algumas partes das plantas, relacionado a esses grupos que estão sendo apresentados. Agora, vamos ler cada alternativa e avaliar aqui o que ele está nos dizendo. Na primeira alternativa, ele diz o seguinte: os répteis primitivos alimentavam-se de flores e de sementes. Então, vamos lá. Vamos primeiro encontrar os répteis. Onde estão os répteis primitivos? Estão aqui, ó, em 350 milhões de anos atrás. Ele diz que eles se alimentavam de flores e sementes. E aqui a gente precisa saber um pouquinho de botânica. Os grupos das plantas tem um único grupo, na verdade, que tem flor. E aqui na nossa lista nós temos angiospermas e gimnospermas. As gimnospermas, elas têm semente, lembrando do conceito de botânica, mas não tem flores. A única que tem flor é a angiosperma. Então, vou até fazer aqui, ó, flor. Analisando, dava para os répteis primitivos se alimentarem de flores e sementes? Vamos lá. Eles vieram em 350 milhões de anos atrás. Antes deles, aqui em 360, tem as gimnospermas. Então, sementes, ok. Só que as angiospermas vieram muito depois deles. Vieram em 145 milhões de anos atrás. Elas são mais novas que eles. Então, não tem como eles comerem flor. Logo, não tem como ser a alternativa A. Para nós analisarmos a B, eu vou mudar de cor, porque eu gosto de ir riscando, então agora eu vou falar de laranja, avaliando a letra B. Os primeiros dinossauros e mamíferos, então é o que a gente tem que olhar ali, dinossauros e mamíferos, alimentavam-se de frutos. De novo, frutos, vamos pensar em botânica. Qual grupo das plantas tem fruto? Também a angiosperma. Então, ela tem flor e fruto. Nenhum outro grupo tem fruto.
Então, cai de novo aqui nas angiospermas. Agora, vamos ver se dava para os dinossauros e mamíferos se alimentarem de frutos. Onde eles estão? Os primeiros dinossauros estão aqui, ó, 245 milhões de anos atrás. E os mamíferos também, 220, bem pertinho deles, milhões de anos atrás. E cadê as angiospermas? De novo, angiospermas são mais novas, 145 milhões de anos. Então, também não daria para esses dinossauros e mamíferos se alimentarem de frutos. Vou trocar minha cor de novo, agora eu vou fazer de verde. E vamos avaliar a letra C. A letra C diz o seguinte: as aves, quando surgiram, alimentavam-se de flores e frutos. Opa, de novo, aqui só tem aonde? Angiosperma. Aves, onde estão as aves? Olha só, estão mais perto, né? 150 milhões de anos atrás. Mas ainda tem 5 milhões de anos de diferença entre aves e angiospermas continuam sendo mais novas. Então, de novo, daria para as aves comerem flores e frutos nessa época? Não, porque não tinha angiosperma ainda. Então, também não tem como ser a letra C. Parece que nos sobrou a letra B, mas vamos confirmar. Vou confirmar aqui de azul agora, hein? Ela diz o seguinte: os primatas alimentavam-se de sementes, flores e frutos. Beleza. Flores e frutos de novo. Angiospermas estão aqui em 145 milhões de anos atrás. E os primatas? Ele é o primeiro da lista aqui, ó, é o mais novo. Ele veio depois das angiospermas, 55 milhões de anos atrás. Então, sim, daria para os primatas comerem flores e frutos. Logo, a alternativa correta da questão 53 é a letra D de dado. Beleza? Bora para a próxima questão, questão 54. Logo de cara a gente já vê uma imagem ali, parece uma mangueira. Não, não é uma mangueira, brincadeira. É um vaso sanguíneo. A gente vê que tem aqui, ele está dizendo que é o vaso sanguíneo, que tem fluxo de sangue, beleza. Mas antes de mais nada, o que nós vamos fazer? Buscar a pergunta, para eu avaliar, verificar essa informação aqui de forma, de novo, mais assertiva. Vamos ver onde está a minha pergunta. Já vamos olhar logo ali perto das alternativas. Não tem um ponto de interrogação, mas a gente tem essa parte aqui que não está completa. Então, logo, é para eu completar essa informação, essa frase com as alternativas. Vamos ali avaliar até o ponto antes, qual que é a pergunta. Então, vou começar daqui onde eu coloquei esse traço vermelho. Vamos lá. Se essa interrupção ocorrer na artéria pulmonar, diminui o fluxo do sangue? Ele quer saber se é venoso ou arterial. Já olhando aqui nas alternativas. E ele está falando de caminho, né? Que vai para o pulmão, que volta para o coração. Então, aqui é uma questão de corpo humano, de sistemas circulatório. E eu tenho que saber qual é o fluxo sanguíneo ali, saindo do coração, entrando no coração. Se eu avaliar só essa mensagem, essa imagem aqui, pode ser bom. Se eu avaliar só essa frase aqui, ele está falando artéria pulmonar. Então, vamos voltar com os conceitos ali de sistema circulatório para falar de artéria pulmonar. Primeiro, quando nós temos artéria e veia. A artéria, ela sai do coração, enquanto a veia entra no coração. Então, eu já sei que é um vaso sanguíneo que está saindo do coração, certo? Não tem como você entrar no coração. Então, se eu olhar aqui, pensando nessa estratégia, olhar para as alternativas, ele já diz o seguinte, ó, vai para o pulmão, volta para o coração e vai para o corpo. Eu já sei que se não é a veia que entra no coração, então não tem como ser volta para o coração. Beleza? Se eu souber desse conceito, eu já excluo a letra B e a letra C na minha questão. Agora, artéria pulmonar. Uma dica.
tudo que no sistema circulatório tem dois. O sistema circulatório ele é dividido em dois. A gente tem a grande e a pequena circulação. Uma vai para o corpo e a outra vai para o pulmão. E a dica: o que vai para o pulmão sempre tem nome de pulmão. Então, a artéria que está indo para o pulmão, ela sai do coração e vai para o pulmão, ela tem nome de pulmão, ela é pulmonar. Saindo do pulmão para ir para o coração, tem a veia pulmonar, beleza? Então, eu já sei que essa artéria, ela está saindo do coração e indo para onde? Para o pulmão. De novo, com essa informação, eu saberia aqui, vendo as alternativas, ó, ele fala que vai para o pulmão. Ok, tá certo. A outra vai para o corpo. Ops, não tem como. Letra A. Já vi que me sobrou a letra A. Também poderia pensar para ajudar a questão de tipos de sangue. Sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso, ele é o sangue rico em gás carbônico. Eu costumo fazer um trocadilho. O venoso, ele é venenoso. Venenoso. Porque ele está rico em gás carbônico, e gás carbônico ali não faz bem para a gente. Ele está indo, então, para o pulmão para liberar esse gás carbônico e pegar oxigênio. Então, aqui está correto, sangue venoso. O sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio. Lembrando aí de conceitos de circulatório, hein? O sangue rico em oxigênio, ele estaria vindo do pulmão para o coração ou do coração para o corpo. Então, não teria como ser arterial nessa situação aqui, saindo do coração para o pulmão, beleza? Então, a alternativa correta da questão 54 é a letra A de amor, beleza? Mais uma questão aqui de ciências da prova do Colégio Salvador Arena de 2024. Questão 55. Já tem uma imagem de célula logo de cara, já está me dizendo que é uma questão, então, de citologia. Mas, qual é a dica que eu estou te dando desde o início desse vídeo? A gente vai continuar seguindo. Vamos primeiro buscar a pergunta da questão. Porque na hora de olhar o texto, a gente consegue ir de uma forma mais assertiva. Na hora que se você treinar dessa forma, na hora que você estiver lá na prova fazendo, você, na verdade, ganha tempo. Então, vamos buscar na pergunta. Geralmente, ali para o final, aqui não tem uma tão clara que tenha ponto de interrogação, mas olhando aqui, a gente vê um respectivamente com uma vírgula, me dando a entender que vai continuar a frase na alternativa. Então, vamos até o final. Eu costumo ir até onde tem um ponto, mas aqui não tem ponto, ela já começa aqui. Vamos ler o que está pedindo. As funções citadas relacionadas à resistência da célula vegetal, então essa é uma função, e a outra função, a absorção de água por essa célula. Então, são essas duas funções, resistência da célula vegetal e absorção de água pela célula. São realizadas respectivamente por, aí ele vem me trazendo membrana plasmática, cloroplasto, aqui ele está me trazendo as organelas. Então, ele quer que eu responda, primeiro, quem é a organela que é responsável pela resistência da célula, e depois, quem é a organela responsável pela absorção da água dessa célula. Uma coisa importante da gente saber antes de responder é identificar se essa célula é uma célula animal ou uma célula vegetal. Isso é muito importante, porque tem algumas partes da célula que só tem na vegetal e algumas que só tem na animal. Então, vamos observar essa ilustração agora. Nem vou para o texto, eu vou para a ilustração, tá? Se eu souber diferenciar observando, eu já consigo saber que tipo de célula é essa. Células vegetais, elas têm um formato mais regular, mais retinho. Já a célula animal, ela é mais redondinha, um formato mais irregular. Então, só de olhar essa aqui, eu já vejo um formato mais regular e vejo que é uma célula vegetal. Ai, Cris, mas na hora ali eu fiquei em dúvida. Beleza, aí você dá uma olhadinha no texto.
Se a gente olhar logo na primeira frase aqui, ele diz o seguinte: observe a ilustração a seguir que representa uma célula vegetal. Já sei, então, que é uma célula vegetal. Baseado nisso, eu já posso avaliar as organelas, nem precisaria ler. Mas a dica que eu dou, tá em dúvida de alguma coisa? Dá uma olhada nesse texto que dá uma dica, beleza? Vamos avaliar, então, as alternativas. Pensando no primeiro, na função de resistência da célula. Primeira função, resistência da célula vegetal. E olha só, eu mesma não li o detalhezinho aqui, ó, vegetal. Você nem precisaria ter lido ali no texto, tá? Então, olha só como é importante a interpretação de texto e a leitura com muita atenção. Ele já está te falando ali que é vegetal, nem precisaria voltar. Ali tu só me dá algumas dicas de quais são as organelas dela, mas vamos avaliar as alternativas, beleza? Para a questão de resistência da célula, ele está me dando membrana plasmática, parede celular, mitocôndria e cloroplasto. Observando aqui, eu já conseguiria tirar mitocôndria, que é responsável pela energia, cloroplasto, que é aonde acontece a fotossíntese, nada a ver com a resistência. Você poderia ficar na dúvida, talvez, entre membrana plasmática, que é aquela membrana que está em volta da toda a célula, ou parede celular, que ela também fica em volta da célula. Só que a membrana vem primeiro e mais externo é a parede celular. Então, pensando na lógica de que a parede celular é o que está mais externo, quem realmente protege é ela. Mas e se você ficasse com dúvida, não soubesse que é a parede celular? Vamos avaliar a segunda função. A segunda função é a absorção de água por essa célula. Qual célula que absorve água? Vamos lá. Ele me fala cloroplasto, vacúolo, núcleo e retículo endoplasmático. A C e a D eu nem preciso ver que eu já excluí. Agora, entre A e B, o cloroplasto, acabamos de falar que ele é quem é responsável pela fotossíntese. Então, já excluo. Logo, não tem como ser a A. E o vacúolo? Sim, o vacúolo é o responsável pela absorção de água. Costumo dizer que ele parece uma piscina gigantesca dentro da célula, né? E é ele responsável pela absorção de água. Então, a alternativa correta da questão 55 é a letra B de bola. Bora lá para mais uma questão. Agora a questão 56. E novamente, aqui ela tem um textão. E para nós lermos esse texto, se necessário, de forma mais assertiva, vamos de novo buscar a questão. O que ele está me perguntando? Aqui no finalzinho, ele fala os grupos dos, e eu vou precisar ver quais são os grupos na alternativa. Então, eu começo a leitura da minha frase, da minha pergunta aqui. Os animais 1 e 2 descritos pelos bolistas são, respectivamente, pertencentes aos grupos 12. Então, aqui é uma questão de zoologia, e ele quer saber qual grupo que pertence os animais descritos. Eu vou direto para o 1 e 2 ver a descrição, tá? Animal com aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Até aí, não ajudou muito. Corpo cilíndrico. Então, o corpo dele é na forma de um cilindro. A parte inferior do corpo dele fica grudada na rocha. Então, ele é um ser que fica fixo na rocha, fica grudado ali na rocha. E ele tem tentáculos coloridos na parte superior. Então, ele está me dizendo que a parte de baixo está grudada na rocha e ele tem tentáculos na parte superior. E ele é cilíndrico. Então, ele tem um formato mais ou menos assim. Mas aqui, ele tem uns tentáculos, né? Meu desenho tá lindo. Deu para entender? Eu sei que você conseguiu entender aí comigo, vai. Pensando assim, você consegue pensar em algum animal? Um animal fixo, que tem tentáculos? As anêmonas. Vamos ver agora o animal 2. O 2, ele diz o seguinte: é um animal com aproximadamente 8 centímetros de diâmetro. Eu já sei que ele tem um formato arredondado, porque ele é um diâmetro, né? Corpo esférico. Exato. Então, o corpo é esférico.
grudado na rocha, cor castanha escura, com vários espinhos grandes cobrindo todo o corpo. Então, é um animal marinho, corpo redondinho, esférico, cor castanha e com vários espinhos cobrindo o corpo. Quando eu tenho vários espinhos cobrindo o corpo, eu consigo pensar em quem? Então, redondinho, vários espinhos assim, ouriço do mar. Agora, sabendo quem são os animais, a gente consegue ver nas alternativas quais grupos eles pertencem. Vamos lá. Primeiro, o 1, que são as anêmonas. Já vamos olhar as opções que a gente tem. A gente tem poríferos, crustáceos, quinidários e vermes. Com certeza já tira a opção vermes daqui. Crustáceos, siri, caranguejo, camarão são crustáceos. Também caem por terra. Talvez você poderia ficar ali em dúvida entre poríferos e quinidários, mas poríferos, lembrem do nome, tem poros. Quem tem poros? As esponjas. E as anêmonas não são do mesmo grupo das esponjas, então não tem como ser porífero. Ficaria, então, a letra C. Mas vamos dar uma olhada nas opções que ele me dá também? Para o animal 2, ele me fala moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. Moluscos seriam lá caramujos, né? Lesma do mar, não dá. Anelídea é o grupo das minhocas. Ouriço do mar não tem nada a ver com esse grupo, não tem anéis, né? Então, também não. Equinodermos, o último grupo, o mesmo grupo das estrelas do mar, correto. E artrópodes é onde a gente tem insetos, crustáceos, aracnídeos, são os que têm patas articuladas, né? Se você pensar também nas características desses grupos. Ele tem patas articuladas? Não tem. Então, tal, também não é. Com isso, a alternativa correta da questão 56 é a letra C, de casa. Bora para mais uma questão, agora uma questão de física, questão 57 da prova do Colégio Salvador Arena de 2024. Vamos continuar fazendo aquela mesma estratégia que nós estamos fazendo desde o início desse vídeo, que é buscar a pergunta. Agora, vamos lá, continuar e ver se ele me dá outras informações. Porque se ele quer saber o peso, eu sei que a fórmula de força-peso, se você já souber, força-peso, ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Vamos buscar se ele me dá a informação de massa aqui no exercício. A ilustração a seguir mostra o diagrama de forças, com suas direções e sentidos que atuam em um carro em movimento, cuja massa é 400 kg. Então, aqui, bem pertinho das alternativas, a gente tem de novo uma frase que não tem uma terminação, porque ela vai ser terminada ali nas alternativas. E eu buscando aqui, eu não tenho uma frase terminada, assim, para um ponto final. Então, eu vou ler a partir dessa parte que eu pus a seta, porque provavelmente ele está me pedindo aí o que ele quer. Ele diz o seguinte: com base nas informações e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele já está me dando informação aqui, eu vou até inclusive grifar. Dica: grifa as informações importantes. Sempre grife. Percebeu ainda que tem número que provavelmente vai vir cálculo? Grifa as informações importantes para quando você voltar assertivo no que você precisa, tá? É correto afirmar que o peso do carro, então ele quer saber o peso do carro, e a força resultante responsável pelo seu deslocamento são, respectivamente, iguais a. Então, vamos por partes. Ele quer saber duas coisas, o peso do carro e a força resultante. Então, aqui, a gente tem que descobrir o peso e a força. Ele está me dando, vamos ver se ele está me dando mais alguma informação no enunciado. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Ele me diz: a ilustração a seguir mostra o diagrama de forças com suas direções e sentidos, que atuam em um carro em movimento cuja massa é 400 quilos. Então, ele está me dando a massa do carro. E eu já vou anotar aqui. Massa igual a 400 quilos. Agora, uma dica. Duas dicas em uma.
Sempre que você perceber que é algo com cálculo, quando você estiver lendo o enunciado, já marca ali no enunciado a informação que você percebeu que é relevante. Como, por exemplo, aqui a gente viu massa é 400 quilos. E a segunda dica é já anotar ela do lado completinha. Então, eu anotei massa igual a 400 quilos. Além disso, a gente já tinha anotado uma informação que ele me deu ali embaixo, que é a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Por fim, ele também me dá informações aqui na imagem de força, de resistência e de força. Isso a gente vai usar para a força resultante. Então, vamos primeiro fazer o peso. Eu já tenho aqui duas informações, massa e gravidade. A massa, ela não tem a gravidade embutida. O peso, eu já preciso, então, multiplicar a massa pela gravidade para eu saber o valor de peso. Então, para eu saber o valor do peso que ele está me pedindo, eu vou pegar os 400 quilos e vou multiplicar por 10 da gravidade. 400 quilos por 10 da gravidade vai dar 4.000. 4.000 o quê aqui no peso? No caso, ele está falando da força-peso, né? Então, vai ser 4.000 newtons. Mas vamos lá. Eu poderia olhar para o enunciado e ficar na dúvida. Se eu olhar no enunciado, eu tenho 4.000. Eu tenho 4.000 aqui, eu tenho 4.000 aqui. Eu já excluo a letra A e a letra D. E eu poderia ficar na dúvida, é quilo ou é newton? Para ter certeza, vamos aqui observar agora a segunda parte. Ele quer saber força resultante responsável pelo seu deslocamento. Então, vamos calcular essa questão da força resultante. Eu vou trocar de cor aqui agora para falarmos da força resultante. Vou até grifar ela aqui de azul agora. Então, falando da força resultante, como que eu vou calcular isso? Agora a gente vai ter que observar a imagem. Ele me mostra que para frente, ele tem uma força de 3.800 newtons. Então, eu vou anotar aqui. 3.800 newtons é a força que está fazendo ele na direção do deslocamento dele, para frente. Mas eu tenho algumas coisas aí impedindo ele. E aí eu vou subtrair o que está atrapalhando ele. O que está atrapalhando ele? A resistência do ar, que tem um valor de 300 newtons, que está no sentido oposto. Então, 300 newtons no sentido oposto. Eu vou diminuir porque está no sentido contrário. E a força de atrito também está no sentido contrário do deslocamento. Então, eu também vou pegar o valor dela e diminuir 500 newtons. Por que eu estou diminuindo? Está no sentido contrário. Então, vai ser 3.800 menos 300. 3.800 menos 300 vai dar 3.500. Aí, eu faço 3.500 menos 500, que vai dar um valor total de 3.000. 3.000 o quê? Newtons. Agora, se eu fiquei na dúvida ali, por exemplo, com a unidade de medida, eu estava entre B e C, resolvi minha questão. A letra C é que apresenta 3.000 newtons, que é o valor da força resultante. Logo, a alternativa correta da questão 57 é a letra C de casa. Beleza? Bora para a próxima, agora a questão 58. Virando para ela aí, você já vê que ela tem um gráfico. E, de novo, vamos ver o que ela está pedindo. Então, vamos ali para o finalzinho, perto das alternativas, e vamos ler essa parte aqui. Ó. Ao chegar ao instante 5 segundos, isso me parece importante, eu vou grifar instante 5 segundos. Isso aqui é um tempo que ele está me falando. A sua velocidade em quilômetros por hora era igual a... Então, ele quer saber velocidade em quilômetros por hora. É o que eu vou, inclusive, já anotar aqui, ó. Ele quer saber velocidade, eu não tenho, é o que ele quer saber. Em que unidade de medida? Que é muito importante unidade de medida. Quilômetros por hora. Beleza, isso é o que ele quer saber. Já percebi que é uma forma...
que é um exercício de cálculo, um exercício de física, porque está falando de velocidade. Agora, eu preciso ver o enunciado, ver o que ele está me trazendo de informação, para eu poder calcular e chegar no valor de uma dessas alternativas, tá? Então, vamos voltar lá para o enunciado lá em cima. Vamos lá. O gráfico a seguir mostra a aceleração de um carro, deslocando-se em uma estrada em um determinado intervalo de tempo. No instante zero, a sua velocidade era 20 metros por segundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a velocidade no instante zero era 20 metros por segundo. Então, ele está me dando o V0. Já vou anotar aqui do lado. Além de grifar, já anota. V0 é igual 20. O quê? Sempre coloca a unidade de medida, tá? Metros por segundo. Beleza. Agora, a gente tem que avaliar o gráfico para ver se ele me dá mais alguma informação para poder calcular a velocidade. Tá? Ele já me deu V0 e quer saber a velocidade. Então, vamos lá. Olhando o gráfico, a gente percebe que nós temos tempo e a aceleração. Então, se tem aceleração, quer dizer que a velocidade ali... Esquece essa parte. Então, vamos ver. O valor de aceleração, ele está sempre em 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já vou anotar essa informação. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho tempo. E qual a informação de tempo que eu vou anotar? Aí eu vou aqui para a pergunta. Lembra que a gente grifou na pergunta? Ao chegar ao instante 5, qual vai ser a velocidade? Então, ele quer saber essa velocidade quando? Em 5 segundos. Agora, eu tenho todas as informações para poder calcular. Já raspei até o final aqui as informações que o exercício está me dando. Agora, eu preciso descobrir qual fórmula que eu vou usar. Quando se trata de velocidade, eu já percebi que ele não está me dando aqui aquela questão de velocidade média. Eu preciso de fórmulas. Ele está me falando ali de um movimento retilíneo uniformemente variado. E quando a gente fala do movimento retilíneo MRUV, uniformemente variado, a gente tem algumas opções de fórmula para usar. Como que eu vou saber qual fórmula eu vou usar? Observando a informação que ele está me dando. E, inclusive, ter anotado aqui já me ajuda a observar qual fórmula. Dá uma olhada. V, V0, A e T. Existe uma fórmula que a gente chama com macete de vovô ateu, que é exatamente isso, ó. V é igual a V0 mais a aceleração vezes T. E é exatamente todas as informações que eu tenho aqui. Então, é essa fórmula que eu vou usar. Beleza, já descobri a fórmula. Agora, eu preciso bater as unidades de medida antes de colocar as informações na fórmula. Quais informações vão para a fórmula? V0, que está em metros por segundo, a aceleração, que também está em metros por segundo ao quadrado, e tempo, que está em segundos. Então, se eu ver aqui, segundos, segundos e segundo, metros e metros, tudo batendo. Posso colocar. Só vou ter que tomar cuidado com uma coisa. Ele quer em quilômetros por hora. Então, depois eu vou ter que transformar metro, porque eu vou descobrir a informação da velocidade, então, em metros por segundo, porque é o que eu tenho aqui. E depois eu vou transformar para quilômetros por hora. Então, vamos lá colocar agora as informações na fórmula. V vai ser igual a 20, que é o V0, mais 2, que é a aceleração, vezes 5, que é o tempo. Calculando aqui, mantenho 20, 2 vezes 5, 10. 20 mais 10 vai dar um total de 30, o valor da velocidade. Mas 30 é o quê? Metros por segundo. Cuidado, aí o camarada vê lá, puxa, deu 30, deve ter, tem 32 na letra B, deve ter errado alguma coisa, eu vou assinalar ela. Não, calma. Ele quer em quilômetros por hora. Aqui vem um pulo do gato. Agora eu preciso transformar metros por segundo para quilômetros por hora. E qual que é a regra? De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Eu vou pegar o 30 e multiplicar por 3,6. Ah,
E se fosse o contrário, eu tivesse uma informação em quilômetros por hora e precisasse colocar para metros por segundo? Aí eu dividia por 3,6. Mas aqui, então, eu vou multiplicar 30 por 3,6. Qual valor vai dar? 108 quilômetros por hora. E esse é o nosso resultado. Então, a alternativa correta da questão 58 é a letra D de dado. Bora para a próxima. Agora, 59, a gente entra nas questões de química. Já vimos aí logo de cara um Becker com alguma substância. Vamos direto procurar nossa pergunta, para irmos mais assertivos aí no que o exercício está pedindo, beleza? Bora lá. Onde vai estar minha pergunta? Vou olhar o mais próximo possível das alternativas. Olhando o mais próximo possível das alternativas, aí eu vou ver que aqui tem uma parte não terminada novamente. Nessa parte não terminada, eu vou ir buscando até onde eu tenho ponto, que é uma frase bem grande, né? E eu chego no ponto aqui. Não é muito grande, não. Eu não tinha visto esse ponto aqui. Então, a partir daqui do para, a gente vai ler, que é o que ele está perguntando. Vamos lá. Para fazer a separação dos componentes da mistura, então eu já sei que ele está falando de separação de mistura, hein? O processo mais adequado é a. Então, ele está me dando 4 opções aí de separação de mistura, mas eu preciso saber que mistura é, para poder dizer qual é o processo ideal para separar essa mistura. Então, vamos lá. Agora, a gente vai precisar ler o enunciado. No laboratório da escola, os alunos fizeram a seguinte experiência. Em um becker, misturaram um pouco de areia com água destilada. Opa, olha a minha mistura aqui. Areia, sólido, e água destilada, líquido. A mistura, vamos, já que estamos aqui, vamos ler o restante. Por mais que eu já descobri, talvez já poderia ir direto para as alternativas ali. Mas vamos ler até o final aqui. A mistura foi agitada e então deixada em repouso por uma semana. O resultado encontra-se ilustrado a seguir. Então, o que aconteceu no resultado? A areia foi para o fundo e a água destilada ficou em cima. E é exatamente o que os alunos verificaram, que é o que está escrito aqui, ó. Os alunos verificaram que a areia ficou depositada no fundo e que a mistura que ficou sobre ela apresentava uma coloração amarelada e transparente. Então, mesmo assim, ainda em cima, ficou uma mistura. Essa mistura foi coletada e, após filtração, o material filtrado apresentava a mesma coloração e a mesma transparência. Então, eles tentaram separar essa mistura que ficou no ninho de água ali com vestígios ali da areia, né? Com alguma coisa que estava na areia, e não deu certo com filtração. Então, o exercício quer saber, essa mistura 1, como que eu vou, qual que é a melhor separação agora para ser feita? Então, vamos lá. A primeira é a decantação. A decantação é um processo de separação que é exatamente o que eles fizeram no início, deixar em repouso. E já deu para perceber que deixar em repouso baixou a areia, mas houve uma mistura com a água destilada e não deu certo. Então, não tem como ser decantação. A segunda é a destilação. É aquele processo em que eu vou aquecer esse material, o líquido vai evaporar e vai ser coletado, vai ser coletado em um outro recipiente e o restante vai ficar ali. Então, esse sim seria o ideal. Mas, vamos conferir as outras alternativas? Centrifugação. A centrifugação, ela, na verdade, é uma decantação mais rápida. Vai utilizar-se de uma centrífuga para que aconteça o processo de decantação acelerado. Então, já vimos que decantação não rola, então não tem como também ser centrifugação. E sedimentação. Sedimentação, na verdade, nem é bem um processo de separação. Sedimentação, na verdade, é um processo físico natural que acontece. Então, acontece na natureza, normalmente, de sedimentar. Por não ser separação, eu já excluo aqui. Não tem como. E também, se tivesse, os sedimentos vão ficando no fundo. De novo, não daria. Então, a ideal aqui
para conseguir fazer essa separação final, é a letra B de bola, a alternativa correta da questão 59, beleza? Agora a questão 60, é a última de ciências, também é a última da prova, essa prova termina na questão 60. E vamos ver aqui o que ele está pedindo. Vamos lá para o finalzinho, mais perto possível das alternativas, que ele diz o seguinte: é correto afirmar que os elementos, então eu vou ter que avaliar essas alternativas aqui, que ele está falando das alternativas. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no que ele está me trazendo no exercício, porque a minha questão aqui está crua. Antes de o é correto afirmar, eu posso até olhar aqui, ó, considerando as características dos elementos químicos que formam esse período. Que período? Então, vamos olhar agora essa ilustração. Aqui a gente tem a ilustração da tabela periódica. E ele está mostrando que todos os elementos químicos que ele está me citando, eles estão no segundo período. Então, eu tenho que saber a informação de elementos químicos e o que vai acontecer com as características de quem está no segundo período. Quem nós temos aqui? Ele está me mostrando esse 1, 2, 3 e 4. Preciso saber o nome dos elementos? Não, preciso saber que todos estão no segundo período e vamos ver qual alternativa faz sentido e vai estar correta. A alternativa A diz o seguinte: 1 e 2 apresentam o mesmo número de prótons no núcleo. Bom, pensando em questão de prótons, a gente precisa então aqui lembrar um pouco de química da parte de conceito de informação dele. Se eu lembrar o seguinte, o número atômico dos elementos químicos na tabela periódica, eles seguem uma ordem. Eu vou até apagar minhas setinhas aqui. Qual é a ordem que ele segue? O número atômico. Ele vai começar no primeiro aqui, então vai ser 1. Aí ele segue na mesma linha. Eu tenho mais um elemento aqui, 2. Então, qual vai ser? 3 para baixo, 4, aí ele vai para a linha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é número atômico. Mas o número atômico é igual ao número de prótons daquele elemento químico. Então, pensando nessas características, eu já sei que não tem como, apagando aqui para ver onde está 1 e 2, 1 e 2, que estão bem distantes, terem, na verdade, não tem como ter o mesmo número de prótons. Então, já descarto a letra A. A letra B, vamos lá. A letra B diz o seguinte, e já pensando, na verdade, eu vou fazer o seguinte, pensando nessa analogia que a gente fez, eu fiz em verdinho, eu já vou até ver qual o número atômico de cada um. Ó. O elemento químico 1 tem um número atômico, não, um número, tá certo, número atômico de valor 1, 2, 3. O 2, ele vai ter 3, 4, 5. Número atômico, 5. O 3, 5, 6, 7. Número atômico quer dizer 7. E já o 4 vai ser 8, 9, 10. Beleza? Já tenho que até número atômico. Aí ele diz no B o seguinte: o 1 e o 4 apresentam o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Então, na última camada deles, a camada de valência, eles têm o mesmo número de elétrons. E, na real, só por eles estarem em grupos diferentes, em colunas diferentes, o 1 e o 4, eu já sei que o número de elétrons na última camada ele é diferente. Então, não tem como ser a alternativa B. Essa é uma regrinha de tabela periódica mesmo. Na tabela periódica, as colunas representam o número de elétrons ali na última camada. Já sei que não tem como ser igual. O 1 está no começo e o 4 está no final. Seguindo. A letra C diz o seguinte: 2 e 4 apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, o número de camadas S, A, L, N é o mesmo. E sim,
uma das características de estar no mesmo período é ter o mesmo número de camadas. Então, todos que têm no segundo período têm o mesmo número, mas eles vão ter, então, números de camadas diferentes do terceiro período. Então, a alternativa C, ela está correta. Mas vamos conferir com a D. A D diz o seguinte: 3 e 4 apresentam o mesmo número de nêutrons no núcleo. Número de nêutrons é mais complexo ainda, né? Para descobrir número de nêutrons, eu tenho que ver a questão do número da massa atômica dele. Não dá para garantir que é igual. Eu já excluo essa daqui, porque os elementos são diferentes, então não dá para garantir que o número de nêutrons é igual. Ele está fazendo essa alternativa aqui só para te confundir. Já excluo ela. E logo, a alternativa correta da questão 60 e última da prova é a letra C de casa. Bom, eu espero que essa correção tenha te auxiliado nos seus estudos. Se você gostou, não deixa de curtir aqui, porque esse vídeo chega em mais pessoas. Comenta aqui o que você achou comenta aqui o que você achou dessa correção, se ajudou nos seus estudos, se não ajudou. E não esquece também de compartilhar com aquele seu amigo que tá, sabe mais alguém que está estudando para a prova do Colégio Salvador Arena? Compartilha esse vídeo e eu te vejo numa próxima. Te desejo bons estudos e sucesso no vestibular. Tchau, tchau!